Olha, ok, o pessoal do Lula pode comemorar a queda da Lei Magnitsky. Eles ganharam essa batalha, não tem o que dizer, né? Ganharam a batalha, ganharam, tem direito de comemorar, é isso daí, futebol é assim mesmo, umas a gente perde, outras a gente se ferra. Mas eles estão exagerando nessa comemoração. Olha só o que o pessoal está falando aqui, ó. Como Lula reverteu a Magnitsky do Alexandre de Moraes. O bolsonarismo ainda não entendeu por que o Brasil é o primeiro a discursar na ONU. É por causa do Lula isso. É muito engraçado, cara. Esse pessoal acha. Vocês lembram como é que foi o Lula surpreso que o Trump mencionou ele caçando um negócio de tradução simultânea aqui? O Lula foi pego de surpresa nessa porra, meu amigo. O Lula nunca negociou nada. Mas o pior, o mais engraçado não é isso. O mais engraçado é que surgiu um monte de solucionador do problema, né? Não porque foi o Lula que reverteu com a lábia. O Lula fala e tem uma lábia, um melzinho na boca que ele fala, o Trump cai, né? Mas não, foi o Esteves, o André Esteves do BTG costurou a queda do Talifaço e da Magnitsky com integrantes da Casa Branca. O André Esteves, né, lá do BTG, que rico pra caramba, multimilionário, convenceu o pessoal americano e não sei, o Joesley Batista é que foi lá e conversou com o Trump, resolveu o problema, não sei o que lá. Vamos parar com isso, né? O pessoal tá querendo tomar o crédito por esse negócio. É justo, né? Ganharam o jogo, querem dizer, o gol foi meu, eu que chutei, tá? Mas eu que dei o passe, não sei o que lá, né? A verdade é a seguinte, eles todos estão tentando entender até agora como é que eles ganharam esse jogo. Eles não sabem até agora como é que eles ganharam isso. Vamos entender esse assunto aqui. Eu sou Peter Turguni e essas notícias foram sugeridas por Scarpim comprou Vevel 3 e ela morreu. Se você zoa muito, responda zoológico e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, o Matheus Leitão tá tendo orgasmos espontâneos aí o dia inteiro depois desse negócio da Magnitsky, né? Como Lula reverteu a Magnitsky de Alexandre de Moraes? Foi o Lula foi lá e reverteu tudo, impressionante, cara. O bolsonarismo não entendeu porque que o Brasil é o primeiro a discursar na ONU. Eu sei porque que o Brasil é o primeiro a discursar na ONU, não foi por causa do Lula, não. O Brasil tem uma tradição, de fato, de não interferência mundial, de multilateralismo, isso é uma tradição pacífica muito importante desde a época do Barão do Rio Branco, isso, né? Por exemplo, teve todo o apoio à criação do Estado de Israel, você sabe disso? Pois é, o Brasil, um dos motivos pelos quais o Brasil é o primeiro a discursar na ONU, foi porque o Brasil foi um dos grandes apoiadores da ONU em si e da criação do Estado de Israel, com Oswaldo Aranha e coisa e tal, com todo aquele movimento, né, para criar, tanto que tem um museu em homenagem ao Oswaldo Aranha lá em Israel, né, em homenagem ao diplomata brasileiro da época. Ele era o presidente da ONU em 1948, quando foi aprovado a criação do Estado de Israel. Se não fosse o esforço pessoal dele para criar o Estado de Israel, não teria acontecido. Quem diria que agora fica o pessoal querendo dizer que o Lula é muito foda, por isso que o Brasil é o primeiro a discursar na ONU. Não, o Brasil realmente é o primeiro a discursar na ONU por conta do papel que ele teve na criação da ONU, na criação do Estado de Israel, não por idiotas como o Lula, né? O Lula, ao contrário, tem queimado a diplomacia brasileira em toda oportunidade que tem, arrumado confusão com um monte de gente, né? Aí aqui, ó. A reversão das sanções impostas a Alexandre de Moraes com base na lei da Magnitsky não foi um gesto improvisado, nem fruto do acaso. Foi o desfecho de um método. Enquanto o bolsonarismo tentou transformar a política externa em extensão da guerra cultural, Lula operou no terreno em que a diplomacia do Estado sempre funcionou, diálogo direto, pragmatismo e negociação de interesses. Bullshit, merda, duvido. O Lula ficou surpreso quando o Trump falou o nome dele lá na Assembleia Geral da ONU. Se não fosse o Trump fazendo gesto para se aproximar do Lula, o Lula ia ficar quietinho, sem fazer porra nenhuma, sem fazer nada. O Lula é um idiota que se tá fazendo alguma coisa é queimar o filme do Brasil no exterior, né? Mas, né, o pessoal tá comemorando. Não, tá comemorando. É só injusto. Não, eles ganharam. Fazer o quê? Ganharam essa batalha, né? Faz parte, né? Futebol tem dessas coisas, né? Aí aqui, ó. O episódio expõe com nitidez um erro estrutural do bolsonarismo. Eu acho muito engraçado. 3 anos depois de terem ganhado a eleição de 2022, com Bolsonaro preso, inelegível, não sei o que lá, qual que é a preocupação do pessoal da esquerda? O bolsonarismo. E eu vou falar pra vocês, isso mostra que a gente ganhou essa parada, tá? No final das contas, pode ter ganho uma batalha ou outra, mas a guerra quem tá ganhando é a gente. Eles ainda estão correndo atrás do prejuízo. Não conseguem tirar o nome do Bolsonaro da boca. É impressionante, né? Aqui, ó, o grupo tratou a diplomacia brasileira como instrumento ideológico. Caramba, é isso exatamente o que o Lula faz ao criticar o Estado de Israel, ao criticar, ao quase que elogiar os terroristas palestinos que invadiram Israel, ao usar um monte de pontos esquerdistas para falar, né? E aí, não, porque o pessoal tentou, aqui a gestão do Ernesto Araújo foi descrita por diplomatas como um período sem precedente de isolamento e coisa e tal. Um absurdo esse tipo de coisa. O cara estava fazendo a coisa correta.
completa, a coisa que o mundo inteiro está se virando agora. A questão climática, tá todo mundo abandonando. Olha a lambança que foi a COP30 do Lula, né? Mas, no entanto, beleza, eles estão comemorando. Mas é o que eu falo para vocês. Tá dizendo que foi o Lula aqui que reverteu a Magnitsky. De novo, a minha opinião é a seguinte, o Lula ficou tão surpreso quanto todos nós com a reversão da Magnitsky. Aqui, ó. Esteves, do BTG, costurou a queda do Talifácio da Magnitsky com integrantes da Casa Branca. Ele pode ter ido lá e conversado com o pessoal? Eu não duvido não, eu não duvido não. O André Esteves não tem dinheiro pra cacete. Quem tem muito dinheiro, meu amigo, chega lá e conversa com o Trump, pô. Fala com o Trump, eu boto um dinheiro aqui, pô. Botamos umas notinhas aqui em cima da mesa, a gente resolve o problema. Vamos resolver esse problema aqui, não sei o que lá, né? Aí tá o pessoal falando, foi o André Esteves que negociou e conseguiu resolver o problema e acabar com a coisa toda. O André Esteves esteve lá e conversou com o Trump e tentou reverter a coisa? Eu não duvido não, acho que um monte de empresários brasileiros tentaram fazer medidas, tentaram conversar, tentaram fazer alguma coisa, tentaram sair por lá. O Wesley Batista falou aberto, não, fui eu que resolvi o problema das tarifas e não sei o que lá. Tá aqui, e de novo, ele foi lá, ele conversou e coisa e tal. Mas olha só, quero falar um negócio pra vocês. A minha visão é que esse pessoal tá mais perdido que segue em tiroteio. Eles estão mais perdidos que a gente. Eu confesso pra vocês, eu não sei por que o Trump voltou atrás. Não sei. Ah, estão dizendo que não, porque ele não gosta de Bolsonaro, porque Bolsonaro é um perdedor. Bolsonaro perdeu. Porra, que negócio é esse? Se for assim, pô, fudeu, né? Porque no momento que ele for culpado lá e foram botar na cadeia, então ele perdeu também, é isso? Que negócio é esse, né? Não tem lógica nenhuma. Bolsonaro é um perseguido, como um monte de outras pessoas aqui no Brasil. O perseguido, ele não tem culpa de ser perseguido, né? O perseguido é vítima de uma perseguição indevida, né? Essa ideia ganhador e perdedor é quando você tem um jogo justo. Se o jogo não é justo, não tem ganhador e perdedor, todo mundo perde. Mas enfim, o pessoal tá comemorando aqui e cada um tá querendo puxar a sardinha pro seu lado. Não, eu fui eu que dei o passe pro gol, que não sei o que é lá, não sei o que é lá. A verdade é que ninguém explica por que o Trump tirou a Magnitsky. E isso deixa claro só um ponto. Que teve alguma negociação nessa parada e que o Trump botou o que ele queria. E um dos pontos da negociação é fingir que o Brasil ganhou. Eu não descarto, não. É fingir que o Brasil ganhou. Por que o Trump faz isso? Porque é lógico que os Estados Unidos é muito mais forte que o Brasil. Então, para os Estados Unidos, isso aqui o Trump meio que foda-se. Perdemos para o Brasil. Meio que foda-se, não tá nem aí. Para o Brasil, seria uma questão de honra, né? O governo brasileiro sairia abalado e não sei o que lá. Então, eu não sei não, provavelmente o que foi negociado é isso, é exatamente eles aparecerem como ganhadores, afastarem o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo num primeiro momento, calma, num primeiro momento, eu acho que realmente não tem como dizer de outra forma, né? Aqui ó, Lei Magnitsky, Trump está deixando Bolsonaro à deriva, diz analista americano. Isso eu não tenho dúvida, num primeiro momento parece realmente uma coisa muito ruim. E não tem como medir de outra forma, eu já falei para vocês, eu não acho que o Eduardo Bolsonaro estava errado na proposta dele, eu acho que foi muito positivo o que ele fez, mas a verdade é que neste momento ele aparece como perdedor nessa parada, não tem como evitar esse tipo de comparação. Mas isso é só o primeiro tempo do jogo, ainda tem o segundo tempo, tem a partida de volta, tem a próxima rodada, o próximo campeonato, e de novo, o que eu vejo, o que eu leio disso daqui, é que ninguém sabe por que o Trump voltou atrás. Esse pessoal tá todo mundo perdido. Ninguém sabe por quê. Porque teve um acordo. Não é à toa que o governo Lula botou sigilo indefinido em documentos do Itamaraty exatamente sobre essa questão da negociação com o Trump. O que o Lula prometeu para o Trump? O que ficou acordado nessa história toda? O que foi a contrapartida brasileira? Só tem duas possibilidades. Uma delas o Brasil entregou até os furicos da cueca pro Trump, em troca do Trump tirar a Magnitsky do Alexandre de Moraes. Ou seja, vai fuder com o Brasil completamente no futuro por conta dessa promessa do Lula, pro Lula ficar bonitinho com o Alexandre de Moraes. Eu acho pouco provável. O mais provável, eu acho que é que o Lula prometeu fazer as coisas todas que o Trump queria, do tipo resolver a questão de Bolsonaro e outras coisas mais. Porém, ele pediu pro Trump pra... Não, vamos fazer de conta que eu ganhei. Eu tenho que sair ganhando dessa porra e aí depois a gente vai voltar atrás e vai fazer as coisas mesmo. É isso que aconteceu? Eu não sei. Eu não sei. Não tenho bola de cristal, não sei o que aconteceu. Eu tenho dúvidas se o Lula vai cumprir essa promessa para o Trump, mas, de novo, né, eu falei no vídeo mais cedo, os milicos cumpriram porque sabe que nesse caso, meu amigo, é muito pesado, eles não têm como brigar, né? É a típica situação do cara mais forte, né? Vamos ver o que vai acontecer com isso daqui. Estamos perdendo nesse momento? Estamos. Vamos correr atrás, temos que correr atrás, não tem outra alternativa. A gente só perde de verdade quando a gente desiste. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.